Olá aí, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, hein? E hoje aqui, olha, o professor Almeida, né? Aqui com vocês. E nós já estamos o quê? Finalizando a unidade 3, hein? E nesse segmento, né, desses conteúdos, né, na sequência desses conteúdos, hoje nós vamos abordar como se calcula, ou seja, quantificar os reagentes e os produtos, né, quando participam de uma reação química, né? Aliás, sabemos que todos os reagentes nós precisamos saber exatamente quanto participa para saber quantos produtos vão ser formados. E aí, não é necessário determinar todos eles. Então, geralmente, os questionamentos trata-se dos reagentes principais na formação de determinados produtos, tá bom? E com isso, a gente trabalha o que chamamos de cálculos estequiométricos, né? E na aula de hoje, nessa aula de número 46, veja só, vamos aqui para os aspectos quantitativos das reações químicas, tá? Geralmente, nesses aspectos quantitativos das reações químicas, aqui no caso, parte 2, nós vamos trabalhar com as relações estequiométricas com volume de gás, vamos trabalhar com reagente limitante e reagente em excesso, ok? E reações que não apresentam rendimento total. Então, vocês já viram as reações químicas, na verdade, e por mais simples que a reação química seja, mas é importante termos a grandeza, né? Ou saber exatamente quanto de reagente você vai disponibilizar para que possa obter as quantidades de produto. E lembrando que você viu lá a lei de Lavoisier da conservação da massa, onde tudo na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, as quantidades de reagente deverão ser em quantidade de produto. No entanto, existem algumas reações que, ao reagirem, identificamos alguns excessos, tá? Mas, com relação ao primeiro item, relações estequiométricas com volume de gás. Nós podemos ter as quantidades das reações, podemos ser em massa ou em volume. Geralmente, quando se trata de matéria na fase gasosa, então nós expressamos em volume, tá? Mas podemos ter a grandeza também em massa, tá certo? Ou, geralmente, massa ou volume. Ou ainda em quantidades de mol. Quando temos quantidade de mol, utilizaremos, então, a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, número de mols, massa e volume são as grandezas que podemos utilizar para quantificar reagentes e produtos numa reação química através da estequiometria. Tá? E assim sendo, olha lá, relações estequiométricas com volume de gás. A conversão de unidades na proporção estequiométrica, ela é feita com a substituição de um mol de gás pelo volume molar, ou seja, pelo volume de um mol na substância gasosa e nas condições de temperatura e pressão em que aquela substância se encontra. Então, nós temos que observar sempre que falamos em relações estequiométricas com relação ao volume de gás, nós temos que a reação química deve estar balanceada e a gente lembrar de que vamos trabalhar um mol e, como se trata de volume, nós vamos chamar de volume molar, é o volume em cada mol e levando em consideração as condições de temperatura e pressão em que ela se encontra. Se o sistema estiver nas CNTP,
condições normais de temperatura e pressão. Aí o volume molar, quer dizer, cada mol de substância no estado gasoso ocupa, ou seja, dispõe um volume de 22,4 litros por mol, ok? Cada mol disponibiliza um volume de 22,4, independente do tipo de gás. Então, quer dizer que o mol de gás na CNTP equivale exatamente a 22,4 litros. Isso aqui para a gente estabelecer já como uma constante, tá? Como um valor pré-fixado. Sendo assim, olha só, calcule o volume de CO2 que foi consumido nas CNTP em litros na formação de 5 mols de glicose. Então, você olhando aqui para a reação, você tem 6 mols de CO2 gasoso reagindo com 6 mols de água no estado líquido, formando o quê? Um mol de C6H12O6, que é a glicose no estado sólido, mais 6O2. É bom lembrar que a reação expressa, né, já está balanceada, as quantidades de mol definidas, e, no entanto, para você calcular, você vai trabalhar apenas as substâncias no enunciado, quer dizer, qual é o volume de CO2 como reagente consumido para que na CNTP, ok, forme 5 mols de glicose. Então, a glicose aqui é como se fosse 1 mol. Você tem uma proporção de 6 mol de CO2 para 1 mol de glicose. E aí, como realizaremos esses cálculos? Lembrando que, olha aí, quando se tratar de volume, cada mol daquela substância na CNTP corresponde a 22,4 litros. E se nós temos aqui 6 mols de CO2, então nós vamos multiplicar o 22,4 por 6, isto é, 6 vezes 22,4 litros, produzindo 1 mol de glicose. Não vamos envolver cálculos da água e nem também do O2, porque o enunciado quer saber somente, olha só, para produzir 5 mols de glicose, qual o volume de CO2 necessário? Então, nós estamos trabalhando com litros, que é volume, versus mol. Litros para o CO2, mol para a glicose. E assim, fechando a regra de 3, né? 6 vezes 22,4 litros produzem 1 mol de glicose, e para 5 mol de glicose, X, que é o que querem saber a respeito do CO2. E ao realizarmos o cálculo, né? 6 vezes 22,4 vezes 5, dividido por 1, a resposta será que aqueles 6 mols de CO2, ao reagir com água na formação de glicose e oxigênio, a quantidade de CO2, ok? A quantidade de CO2 necessária para produzir os 5 mols é 720 litros de CO2, ok? Então, o que não podemos esquecer é que nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros corresponde a 1 mol. Se for 2 mol, 2 vezes 22,4. Se for 3, 3 e assim sucessivamente. Tá joia? Então, aí você vai montar a regra de 3, considerando apenas o que o enunciado estabelece, e aqui estamos trabalhando litro ou volume versus mol. Na sequência, é muito importante que aprendamos sobre o que significa um reagente limitante e o que significa um reagente em excesso. Observem o seguinte: nós temos 2 mols de CO gasoso
reagindo com 1 mol de O2, formando 2 mols de CO2, tá bom? Então, para cada 2 mols, nós temos aqui a bolinha preta correspondendo a o carbono e a vermelha para o oxigênio. Sendo assim, nós temos o quê? 2 mols de CO, apenas 1 mol de O2. E na formação, 2 mols de CO2, não é isso? Com relação aí, esta é a verdadeira proporção que, através do balanceamento da reação química, nós temos os seguintes, esses coeficientes, né? Que indicam a proporcionalidade. 2 mols de CO2, de CO, reagindo com 1 mol de O2, formando 2 mol de CO2. E na sequência, o que acontece? O que vai acontecer com a equação de uma reação química quando são misturados quantidades de reagentes que não obedecem àquela proporção estequiométrica, não é isso? Então, o que acontece com a equação de uma reação química quando são misturados reagentes e que eles não obedecem àquela proporcionalidade? Proporção quer dizer os coeficientes que foram obtidos após o balanceamento, indicando exatamente a proporção definida de cada substância que está participando da reação. Para isso, olha só, o que nós tínhamos antes na reação? 2 mols de CO reagindo com 1 mol de O2, formando 2 CO2. A proporção era 2 para 1 para 2. E na sequência, aqui agora o que nós temos? 2 CO, 2 monóxidos de carbono, reagindo com 2 O2, formando 2 CO2 mais O2. Terminada a reação de uma mistura inicial de 2 mol de CO com 2 mol de O2, verifica-se que o CO é totalmente consumido. E vai haver o quê? Sobra de oxigênio. Vai sobrar 1 mol de oxigênio, tá certo? Olha aí. 2 carbonos, ok? Reagindo com o O2, beleza? Mais oxigênio, ele está sobrando. Significa dizer que ele está em excesso. Com isso, a partir do momento, reagentes CO e O2. O CO é o reagente limitante, tá bom? Porque terminou a reação na mistura inicial, o CO ele foi completamente consumido. Ele reagiu totalmente na reação. Em compensação, parte do oxigênio deixou de reagir. Então, aí nós temos o quê? O2 em excesso. E aí, para isso, na estequiometria, precisamos quantificar esses valores, para que a gente não tenha, na reação, o ideal seria que todo reagente se transformasse em produto. Mas pode acontecer? Pode. Então, aquele que reage totalmente, chamamos de limitante, e o que sobra, digamos assim, nós teremos em excesso, dependendo da proporcionalidade. Com relação a conhecer reagente limitante e reagente em excesso, vejamos. O que significa mesmo um reagente limitante? Reagente limitante é o reagente consumido totalmente em uma reação química. Após o consumo do reagente limitante, não se pode formar mais produto na reação, ou seja, a reação termina. Então, 100% dele reagiu, 100% dele se transforma em produto. Agora, pensando no reagente em excesso. Excesso já significa o quê? Já significa o quê? Sobra, né? Então, é o reagente presente numa quantidade superior à necessária para reagir com a quantidade presente do reagente limitante. Então, reagente em excesso
é o reagente que está numa quantidade maior, ou seja, superior àquela que seria necessária, para reagir com a quantidade suficientemente, quer dizer, do reagente limitante, daquele que reage completamente. Para isso, vamos ver o seguinte: como determinar reagente limitante, né? Determinação do reagente limitante. Então, pensamos no seguinte: imagine que para neutralizar 4,9 toneladas de ácido sulfúrico, sejam utilizadas 8 toneladas de carbonato de cálcio. Isso, reação completa, né? Então, para neutralizar numa reação 4,9 toneladas de ácido sulfúrico, eu preciso de 8 toneladas de carbonato de cálcio. E aí? É possível saber se vai haver excesso de algum dos reagentes? Vamos lá, então. Como determinar a massa do sulfato de cálcio formado, né? Então, olha aí, reagentes ácido sulfúrico e carbonato de cálcio, nós vamos obter sulfato de cálcio. E aí, como determinar essa massa? Depois, havendo excesso, como saber a massa do reagente em excesso que não participou da reação? Esse é o objetivo, ok? Do raciocínios que nós vamos desenvolver através da estequiometria, quantificando os reagentes e os produtos de uma reação química. Saber quem é o limitante, sabendo quem é o excesso. Mas nós não estamos aqui querendo saber quem é o produto limitante nem quem é o produto em excesso. Nós estamos trabalhando exclusivamente as substâncias que se unem para reagir. Ok? Se reagiu completamente, é denominada limitante. Mas se ficou em excesso, e aí não reagiu parte daquela reação, daquele reagente. A reação está aqui, tá bom? O ácido sulfúrico líquido reagindo com CaCO3, carbonato de cálcio sólido. Esses são os reagentes. E os produtos formados será sulfato de cálcio, né? Lá até citado no enunciado, água e CO2. Então, são 2 reagentes na formação de 3 produtos da reação. Qual é a proporcionalidade? Lembrando que a reação, aqui, ó, reagindo ácido sulfúrico com carbonato de cálcio na produção do CaSO4, que é o produto principal, então a proporção é de 1 para 1 para 1. 1 mol do ácido sulfúrico reage com 1 mol de CaCO3 na produção de CaSO4, 1 mol também. Assim sendo, primeiro, nós temos que conhecer, ok? Quantas gramas, porque o enunciado está falando em tonelada, né? Imagine que para neutralizar 4,9 toneladas de ácido sulfúrico, seja utilizado, olha aí, 8 toneladas de carbonato de cálcio. E aí, sim, como determinar a massa do sulfato de cálcio? Ele está preocupado em saber como calcular a massa do sulfato de cálcio. E aí a proporcionalidade foi essa. Como o enunciado está falando em tonelada, então vamos ver aqui. A massa molar do H2SO4, por que 98 gramas? Porque o hidrogênio tem massa molar 1, o enxofre 32 e o oxigênio 16. Quando eu faço 1 vezes 2 mais 32 mais 16 vezes 4, 64, eu sei que 1 mol de H2SO4 corresponde a 98 gramas. CaCO3, qual a massa molar do CaCO3? 40 é o Ca. Carbono 12, oxigênio 16. Então, 100 gramas por mol é a massa molar do CaCO3. E a massa molar do CaSO4? 40 mais 32 mais 64. Então, cada mol de CaSO4, 136 gramas. Tudo bem. A partir daí agora, vamos verificar
a partir de quê? De 4,9 toneladas de ácido sulfúrico, reagindo com 8 toneladas de CaCO3, qual é a massa mesmo de CaCO4 que formou, tá bom? Então, o ácido sulfúrico, ele é o reagente limitante, ok? O CaCO3 é o reagente em excesso. Por quê? Porque, olha só, a massa do sulfato de cálcio formada pode ser calculada da seguinte maneira. Se eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico e diz que vai formar 136 gramas de CaSO4, porque é um mol, as 4,9 toneladas de ácido sulfúrico do enunciado seria quanto? 6,8 toneladas de CaSO4. Logo assim, a massa de carbonato de cálcio que participa da reação é determinada de forma análoga. 98 gramas de ácido sulfúrico, ok? Exatamente com 100 gramas de CaCO3. 4,9 toneladas de H2SO4 é X. Então, 5 toneladas de CaCO3. E aí, o que se sabe? É que a massa de excesso do carbonato de cálcio corresponde à diferença entre o que foi colocado para reagir e o que efetivamente reagiu. Sendo assim, olha aí, 8 toneladas que era prevista, menos 5 toneladas que reagiu, é porque nós tínhamos o quê? 3 toneladas em excesso. Porque o CaCO3, o carbonato de cálcio, é o reagente em excesso, enquanto o H2SO4, que reagiu completamente, é o que chamamos reagente limitante, tá bom? Para isso, convidamos vocês para um aprender fazendo, para que podemos inteirar-se cada vez mais de como determinar, ou seja, as quantidades de um reagente limitante em relação à quantidade de reagente que sobrou, né, que deixou de reagir ou que se encontra em excesso. Para isso, esse exemplo aqui é muito importante. Olha só. O silício Si, ele é utilizado como reagente na produção de ligas metálicas, na preparação de silicones, na indústria e na parte de microeletrônica. O silício puro pode ser obtido por meio da reação. Então, nós temos aqui, ó, o cloreto de silício, SiCl4, reagindo com magnésio metálico, formando o silício sólido, que é exatamente esse aqui, ok? E o MgCl2. Qual foi a proporção? 1 mol de SiCl4 reagindo com 2 mols de Mg, formando 1 mol de Si e 2 mol de MgCl2. Considerando agora, olha lá as quantidades, hein? 510 gramas de SiCl4, que é um reagente, e 150 gramas de magnésio, que é o outro reagente, até que o reagente limitante seja totalmente consumido, determine qual a massa de silício formada no processo, qual a massa do reagente em excesso, ok? Então, o que se determina é o Si, que é o silício puro, e qual a massa do reagente que sobrou, né? Considerando o SiCl4 e o magnésio na reação. Para isso, vamos em frente, primeiro, a relação de mols. Lembrando que, olha lá, nós temos SiCl4 e magnésio como reagentes. Então, considerando
510 gramas de SiCl4 e 150 gramas de magnésio. Isso não é enunciado. E as proporções? 1 mol de SiCl4 mais 2 mol de magnésio, formando 1 mol de Si. Através das massas molares, a massa molar do SiCl4 é 170 gramas por mol. Magnésio, cada magnésio é 24, então 2 mols de magnésio, nós temos 48 gramas para esses 2 mols, né? Que é 24 gramas por mol. E o silício, 28 gramas. Isso é o real. Isso é o que apresenta realmente com relação às massas molares. Agora, no enunciado, está querendo saber 510 gramas de SiCl4 que reage com magnésio, qual realmente seria a massa de silício formada. E, na sequência, o SiCl4 é o limitante. E o magnésio é o que vai apresentar excesso. Tá bom? Então, por quê, então? Vamos lá, então. 170 gramas de SiCl4 forma 28 gramas de silício, né? Então, considerando o reagente SiCl4 para o silício. Vamos montar a regra de 3. No enunciado, 510 gramas de SiCl4 forma X, quer dizer, 84 gramas de silício. Ou seja, 74 gramas de SiCl4 forma 28 gramas de silício. Então, 510 formará 84 gramas de silício. Ok? Então, levando em consideração o reagente limitante, que é o SiCl4. Com relação agora, vamos olhar quanto de magnésio é necessário. 170 gramas de SiCl4 reage com 48 gramas de magnésio. E 510 gramas de SiCl4, X. Então, seria o quê? Para 510 gramas de SiCl4, 144 gramas de magnésio. Qual é realmente o excesso limitante no caso de o magnésio? Qual é a quantidade? A gente sabe que pela reação, somente 144 gramas de magnésio reagiu, mas foi disponibilizado 150 gramas desse material, desse magnésio. Então, o que acontece? 6 gramas do magnésio, que é o reagente em excesso, fica sem reagir. Por quê? Porque ele é o reagente em excesso. A estequiometria, ela permite determinar exatamente as massas de reagentes em relação aos números de mols e as massas do produto que se forma. Então, na reação não pode haver perda. Você já pensou o que é uma reação acontecer com excesso de reagente? Então, você vai preparar um material, um bolo, alguma coisa, e você quer que reagente sobre? Não vai ter condição. Então, o que interessa numa reação é que todo reagente que se disponibiliza para reagir, que realmente se transforme em produto. E aí, mas em determinadas situações, a gente tem que levar em consideração a proporcionalidade com que aqueles reagentes se reagem na formação de alguns tipos de produto. Tá? E assim sendo, reações que não apresentam rendimento total, ou seja, aquelas que, se não rende 100%, então é porque parte deixa de reagir. Né? Na prática, em muitas reações químicas, os reagentes não são totalmente transformados em produtos. Nós vimos antes os que sobravam, né? E agora, aqueles que não reagem 100%. Ou seja, tais reações não apresentam rendimento de 100%. Totalmente as substâncias envolvidas se transformam completamente em produto. Para isso, rendimento teórico. O que significa um rendimento teórico? Rendimento teórico
corresponde à massa dos produtos calculado diretamente pela estequiometria. Balanceou a reação está completamente balanceada, então você vai, agora sim, calcular as quantidades envolvidas após o balanceamento, após saber quantos mols daquela reação cada substância participa, né? Então, rendimento teórico é a massa de produto calculada diretamente pela estequiometria. Agora, rendimento real. Rendimento real corresponde à massa dos produtos que realmente foram obtidos, tá bom? Então, aqui nós trabalhamos em relação aos produtos. Nós vimos reagente limitante, nós vimos reagente em excesso. E aqui agora, para verificar rendimento, eu tenho que pensar no produto que estamos obtendo. Então, o teórico, a massa corresponde à massa dos produtos que você calcula teoricamente, quer dizer, através da estequiometria, e na prática, o rendimento real é exatamente a massa dos produtos que se obtém através daquela reação química, tá bom? Ainda assim, é muito comum para você observar o rendimento em uma reação química do seguinte: o percentual, né? O percentual que se observa na formação de um determinado produto é quando você pega a quantidade obtida no rendimento real, divide pelo rendimento teórico vezes 100%, porque o objetivo era obter 100%, mas se você não obtém, vamos verificar que percentual é esse, e aí sim você vai compreender melhor, lembrando que nós estamos falando sobre os produtos, né? E na sequência, vamos para o aprender fazendo. Neste aprender fazendo, nós temos o seguinte: uma amostra de calcário, que é o calcário CaCO3, que na realidade o calcário não é totalmente o CaCO3. CaCO3 ele é um componente principal do calcário, né? Então, você pega lá uma amostra de calcário e de outros componentes do solo que foi intensamente aquecida. Então, aí você vai aquecer, né? Porque ele está no estado sólido, você vai fazer uma calcinação. Você vai aquecer. E nesse aquecimento, né, nessas condições, o calcário ele vai sofrer uma decomposição. E o produto desta reação é a formação de CaO, óxido de cálcio, que é o cal virgem, o cal de parede, liberando CO2. Né? Você está vendo aqui que tem uma reação de análise ou decomposição. O CaCO3 ele está sólido. Como é que vai transformar em CaO e CO2? Leva em alto forno e você gera um grande aquecimento. Ótimo. Agora, a análise de 35,71 gramas da amostra de calcário, quer dizer, que contém CaCO3, vai produzir, vai fornecer 13 gramas de óxido de cálcio. Além do dióxido de carbono, e assim sendo, após o aquecimento, a alta temperatura. Então, você vai ter que aquecer em elevada temperatura, pegar 35,71 gramas de CO2 e de CaCO3, vai produzir 13 gramas de óxido de cálcio e liberar CO2, tá bom? Após aí o aquecimento em elevada temperatura no forno, pede-se o rendimento, né, percentual da transformação. Para isso, as massas molares são conhecidas. Cálcio é 40 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol e carbono 12 gramas por mol. Verifica aí as quantidades, olha. Qual é o rendimento em 35,71 gramas de CaCO3 na produção de 13 gramas de CaO. Aí,
partiremos para os devidos cálculos. Lembrando que esta reação química, ela já está devidamente balanceada. Ó. 1 mol de CaCO3 produzindo 1 mol de CaO e 1 mol de CO2. Como o que se deseja é exatamente saber a massa de CaO que se forma, calcula-se a massa molar, Ca, 40, carbono 12, oxigênio 16 vezes 3, total a massa molar do CaCO3, 100 gramas por mol. CaO, a massa molar, 40 mais 16, 56. Então, dentro da estequiometria, né, o rendimento teórico é de que 100 gramas de CaCO3 produzirá 56 gramas de CaO. Agora no enunciado, vamos ver no enunciado prático. 35,71 gramas de CaCO3 produzindo X. Então, a partir dessa quantidade, 35,71 gramas de CaCO3 produzirá 20 gramas de CaO. E na sequência? Na sequência, vamos verificar o rendimento. Ó, se foram 20 gramas obtidas como produto do CaO, essas 20 gramas correspondem a 100%. Mais 13 gramas, olha lá, do óxido de cálcio, que é o esperado. Né? 13 gramas do óxido de cálcio, qual será o rendimento previsto dessa reação química? Aqui eu não estou trabalhando somente com reagente, eu estou trabalhando um reagente e um produto. Então, eu sei que 20 gramas de CaCO3 obtenham CaO, 56 gramas, e é o 100%. Mais os 13 gramas, se eu tivesse CaCO3, qual seria o rendimento para Y? 65%. E assim sendo, olha só, nós obtemos, o rendimento teórico, né, sobre o rendimento. Na realidade, o Y aqui, ele seria o quê? 13 gramas vezes 100 dividido por 20. Então, de acordo com o que nós vimos, então, eu obteria aqui, 65%, e o restante deveria ser o quê? De CO2. Neste caso, é bom lembrar que, primeiro, meu caro aluno, você tem que dominar o que chamamos a estequiometria, tá bom? Antes de você partir para o cálculo da regra de 3, verifique quais são as substâncias envolvidas no enunciado. As demais, você não vai envolver cálculo. E aí vocês têm que ver, conforme aprenderam, qual é a grandeza que está sendo utilizado. Massa em gramas, ou massa em tonelada, ou massa em quilograma, tá bom? Enfim, qual que realmente você vai trabalhar. E vai lá no enunciado e busca-se o que foi informado, coloca-se unidade debaixo de unidade, mol debaixo de mol, grama debaixo de grama, e vai trabalhar. Aqui nessa aula vocês viram o quê? Reagentes limitantes, aquele que reagente completa, transforma completamente em produto, e um reagente em excesso. Quer dizer, não era necessário aquela quantidade, então parte dela seria o suficiente, mas através da estequiometria você conseguiu determinar, assim como também o rendimento com relação aos produtos que se formaram. Valeu? Fique ligado aí, porque voltarei já já com mais comentário para você fazer uma boa atividade de sala. Valeu?